Eliezer fala que pensa que a moralização do desejo se torna muito mais evidente agora, porque então o Covid é visto como mais um castigo de Deus pelos pecados da sociedade. É, se a gente for pegar nessa. Aí entra num ponto que, para quem estuda deficiência, estudos de deficiência e tal, é mais uma metáfora da doença que vem como a doença que significa mais do que ela mesma, né? Ela simboliza outras coisas. E isso tem. Eu estudo há muito tempo, desde da época do doutorado, que os significados que a gente atribui às doenças, essas questões do corpo, materiais, que são imbuídas de valores, né? E aí a gente, voltando para uns textos clássicos, tipo da Susan Sontag, que é Metáfora da Doença, o que a tuberculose significa para a sociedade, simbolicamente, o que é o câncer simbolicamente, como que a gente usa linguisticamente essas coisas, e agora o Covid, ele é uma coisa, primeiro, que tem a ver com xenofobia, né? A construção que se faz em torno dele é o vírus que vem de fora. Sim. Né? E em segundo lugar é a eugenia, né? É o vírus que então vai eliminar esses sujeitos, esses indivíduos que não contribuem mais para a sociedade, que Cancelar o são as CPF. pessoas. Isso, cancelar o CPF de quem tem comorbidade, quem é idoso, ou seja, então não vale mais como ser humano. E então não é só que ele é mais um castigo de Deus, a doença em si, quando ela começa a ser tão pervasive, né? Tão ampla na sociedade que ela afeta, inclusive, o discurso, a linguagem sobre ela, aí a gente vai ver como que essas construções são aplicadas para cada. Isso a gente vê que a gente está vivendo isso muito claramente, mas a gente pode falar isso em relação a várias outras categorias de doença ou deficiência. Mas o caso da doença com contaminação por via aérea, ela tem uma outra questão que que o HIV não tem tanto, embora a gente consiga fazer o paralelo também, que é você não consegue, como é o caso, por exemplo, da malária ou da cólera, como a gente teve, né? Pensando nesse contexto do século XIX. A cólera você consegue resolver razoavelmente bem com medidas do governo que sejam, né, saneamento, você não ter esgoto a céu aberto, etc. Quando você passa para as doenças de transmissão respiratória, por vias respiratórias, você passa a ter uma questão que é comportamental, né? As pessoas, o próprio lockdown, se chegarmos num lockdown, e vamos parar com esse de lockdown parcial que esse trem não existe, se chegarmos num lockdown, que aí seria sim o governo falando não é para sair de casa, e quem sair de casa vai tomar multa, ou então vai tomar vara, igual lá na Índia, antes de você chegar nesse ponto, se é que vai chegar, é uma modulação de comportamento que passa, que não que você não tem uma questão de classe, como por exemplo, outras doenças. De certa forma, a tuberculose, lógico que a tuberculose multiresistente muda isso, mas que tem a ver, por exemplo, que tem uma relação social mais. É lógico que o Covid vai ter isso por causa da aglomeração, mas nesse sentido que tem a ver com a AIDS também. Mas a diferença do HIV é que esse comportamento, desde o início, foi circunscrito a um grupo muito pequeno. Então, ele dizia mais respeito, e por isso que virou o que virou. Mas nesse primeiro momento era circunscrito aos gays. Então, era fácil poder falar que não tem nada a ver conosco. E a transmissão por contato sexual também ela acaba sendo mais fácil de regular do que a transmissão pelo ar, que aí realmente é uma coisa que fica mais difícil de modular, são mudanças que são
de todos os dias e vão ter que ser por muito tempo, eu acho. Mas, por um lado, também se a gente pensar, ele é claro, como é pelo ar, ele não é mais difícil de controlar os grupos, né? Tem que cuidar também para não vender a ideia de que é democrática, que é uma doença democrática, né? Não é. Não é por causa Não da é questão da aglomeração. da aglomeração, não é porque Quem é muito precisa de fácil. transitar. É muito fácil você ficar em casa quando você tem cômodos suficientes para todos os habitantes daquele lugar, quando você não é obrigado a sair para trabalhar, né? Então, a ideia de que... E eu acho que isso está acontecendo muito com a Covid, que é a ideia de que é uma doença democrática, né? Que afeta todos. Não, não é. E eu acho que em países do sul global, a gente está notando mais efetivamente, não que não aconteça globalmente essas divisões, assim, mas no sul global eu acho que fica muito mais evidente como questões de classe perpassam, inclusive doenças transmitidas pelo ar, né? Então, e como afeta, né, então, assim, meio que, talvez, pensando na questão do tesão, como afeta diferentemente, de novo, não dá para isolar numa única questão, né, você tem que passar pela intersecção de novo, como não dá para pensar só como uma questão de classe, só como, né, passa por tantas intersecções ali que não é democrático. Não vai ser, né? E afeta a gente, como a gente lida com a doença. A gente está aqui pensando, né, refletindo sobre a casa, o espaço, e como transformar, como pensar, como ter tesão pela casa de novo, né? Como que a gente faz isso quando a tua casa não é acolhedora? Talvez dê para pensar muito... Não é seguro. Exatamente isso que eu ia dizer. Dá para pensar muito nas campanhas que eles estão fazendo agora nas redes sociais, que são dar os números dos telefones de violência doméstica em vídeos silenciosos para que o agressor não ouça, sabe? Para que a pessoa possa pedir socorro de uma maneira que o agressor que está ali do teu lado, tendo que ficar fechado na casa com você, não ouça. Então é importante pensar essas diferenças, né, quando se pensa na doença. Tinha a propaganda da GNT lá, aproveite esse momento